Seguindo aqui o nosso curso, pessoal, como que estava o nosso exemplo lá da conta bancária, né? O nosso exemplo da conta bancária estava da seguinte forma, né? Ó, eu tinha lá a minha conta bancária, eu instanciava os meus objetos na memória e aí depois eu passava as informações através de propriedades. Mas qual que é o problema? Faz sentido eu ter uma conta bancária sem o número da conta, ou sem o nome do cliente dessa conta bancária, por exemplo? Não. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar definindo através de construtores, né, que toda vez que eu for criar uma conta bancária, um objeto, eu tenho que informar essas informações. Como que eu faço? Muito simples. Ó, eu venho aqui, ó, e ao invés de passar aqui a informação pelo meu construtor, eu venho aqui e defino, ó, Mário Santos, vírgula, o número da conta, 1001. E o saldo inicial dele, vamos lá, 0. Aqui no caso eu estou passando 3 parâmetros. Perceba que está dando erro. Se eu apagar aqui o meu construtor as informações, ó, das propriedades, perdão, continua o erro. Por quê? Ó? Lembra que eu disse que quando a gente não instancia um construtor por padrão, o C# cria um para nós? Implicitamente, ó, aqui na nossa classe, a gente não personalizou nenhum construtor. Ó. Eu tenho que os meus atributos, tenho aqui os meus métodos, mas eu não as minhas propriedades, meus métodos, porém eu não tenho nenhum atributo. Então, implicitamente, o C# veio aqui para mim e fez o seguinte: colocou um public conta bancária, certo? Ele fez isso daqui para mim implicitamente. Mesmo que eu não veja, esse construtor ele existe. A partir do momento que eu quero utilizar um construtor personalizado, eu vou ter que criar esse construtor. Perceba que o construtor aqui sem argumento nenhum funciona, porque ele está disparando implicitamente esse construtor que está invisível para nós, mas o C# criou. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou criar aqui, ó, public conta bancária, sempre lembrando que o construtor sempre tem que ter o nome da classe, né? E aí, quais parâmetros eu quero mesmo? Eu quero o nome, o número da conta e o saldo, né? Então, vamos lá, ó. String nome, int número e double saldo. E o que esse meu construtor ele vai fazer? Ele vai dizer que o meu nome do cliente vai receber aqui um nome. Ele vai dizer que o meu atributo número número da conta vai receber o número que eu passei por parâmetro. E o meu saldo dis.saldo, né? Estou referenciando aqui o saldo da minha classe, o meu atributo. O saldo da conta vai receber o meu saldo passado por parâmetro, certo? À medida que eu criei esse construtor, olha o que vai acontecer. Ó. Aqui agora, ó, eu instancio o meu objeto. Quando eu crio o meu objeto na memória, ó, eu passo as informações e esse construtor está funcionando perfeitamente. Qual que é o problema? O meu construtor padrão parou de funcionar. Olha só que interessante. Por que ele fez isso? Lembra que eu falei que quando você não personaliza um construtor, o C# vai lá e cria um construtor default, padrão? A partir do momento que eu personalizei um construtor, o construtor padrão parou de existir. Não existe mais. Se eu quiser, olha só, se eu quiser que o construtor padrão continue funcionando, se eu quiser, agora eu devo vir aqui, ó, e declarar explicitamente esse construtor padrão. Ah lá, agora não vai dar mais erro. Eu posso instanciar objetos passando informações, ou eu posso instanciar objetos sem passar informações, certo? E aí já está explícito, né, o conceito aí de sobrecarga de métodos, não, sobrecarga de construtores, né? O que seria? Quando eu não passo nenhum parâmetro, vai disparar este meu construtor. Então, quando eu venho aqui, ó, e chamo esta conta bancária sem passar parâmetro, eu estou disparando este construtor. Porém, quando eu venho aqui e passo 3 parâmetros, sendo uma string, um número inteiro e um outro número double, né? Ele vai o quê? Ele vai vir aqui e vai disparar
este meu segundo construtor. Eu vou só executar aqui para vocês verem. Estou executando e está lá, ó, funcionando normalmente. Ó. Mário Santos, o número da conta, as operações que eu fiz, né, de depósito e saque, o saldo atualizado, e a cliente Maria aí que eu não usei o construtor para passar as informações, certo? Perceba que o código construtor ele fica mais legível, né? E você aí obriga, toda vez que você criar um objeto, você aí passar as informações. Faz sentido eu ter uma conta bancária sem nome do cliente, ou sem o número, ou sem um saldo inicializado? Não faz sentido, né? Aqui na conta bancária 2, eu estou tendo essa possibilidade, depois eu passo as informações manualmente, né, através de propriedades, mas se eu quisesse tirar esse recurso, era só eu tirar o construtor default, né, padrão. Olha lá, ó. E a minha conta bancária agora, eu quero criar Maria, beleza, mas eu tenho que, a partir do momento que eu criar o objeto Maria na memória, passar as informações da Maria com o número da conta e o saldo dela aqui no meu construtor aqui como um argumento. Assim, né, eu evito, né, de esquecer de passar informações e ter objetos mirambólicos, né? Por exemplo, uma conta bancária que eu esqueci, que não tem nome porque eu esqueci depois de criar o nome, porque eu estou sendo obrigado aqui no caso quando eu criar o objeto a passar a informação do nome. Tudo bem? Tem outro conceito envolvendo aí construtores, né, que é a herança de construtores, né? Mas isso a gente vai ver mais à frente, porque antes eu preciso explicar para vocês como funciona aí a herança, né? Então, até a próxima aula.